Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais um comparativo de placas de vídeo, o primeiro de 2020 aqui do canal, com 13 placas de vídeo, mas com a ênfase em duas placas que foram lançadas recentemente, que estão chegando ao mercado brasileiro. As pessoas ficam em dúvida, será que vale a pena comprar uma, vale a pena comprar outra? No preço atual, que normalmente chega mais alto, será que vale a pena comprar? Eu tenho aqui na mesa 1650 Super e RX 5500 XT. Nós vamos ver nesse vídeo um teste em 16 jogos, na resolução Full HD, e a minha opinião acerca dos dados que nós obtemos aqui nesse teste. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Este vídeo é um oferecimento de Redragon Zeus, um headset com ótimas características para uso prolongado em game. Ele conta com grandes earpads confortáveis, haste almofadado com ajuste de altura, microfone direcional removível com cancelamento de ruído, controle de volume direto no cabo e compatibilidade com PCs e consoles via P3. Desfrute do Surround 7.1 clicando no primeiro link da descrição. Então pessoal, em resumo, nós temos aqui uma placa 1650 Super da Gigabyte. Esse aqui é o modelo WindForce OC, 4 GB de memória, Dual Fan, né? É uma placa que está aos poucos chegando ao mercado brasileiro, foi lançada recentemente, então a gente deve observar essa placa entre os 800 e R$1.000 aqui no Brasil, sempre chega mais caro. Eu quero deixar isso claro para vocês. Essa placa foi lançada lá fora por $159, que é um preço parecido com a 1650 normal. Aqui no Brasil a gente via a 1650 normal aparecendo em promoção por R$799. Então é o preço que essa placa deve chegar em algum momento no mercado. Lançamento sempre vai ser mais caro, ok? Qual que é o diferencial dessa placa? Essa aqui é uma placa que chegou oferecendo cerca de 30 a 35% mais desempenho que a 1650 normal, mantendo praticamente o mesmo preço. Isso é um excelente ponto positivo dela. Meio que ela tá matando a 1650 normal, porque quase no mesmo preço, 30% mais rápida, vale bem mais a pena pegar a 60 Super do que a 50 Super do que a 50 normal, né? Enfim. E do lado da AMD nós temos uma competidora, que é a RX 5500 XT, que foi lançada também recentemente. Ela foi lançada em dezembro de 2019, tanto na versão de 4 GB quanto na versão de 8 GB. E ao mesmo tempo que 8 GB é um diferencial em relação a essa placa, também acaba sendo um ponto negativo no quesito preço, porque a versão de 4 GB lá fora, nos Estados Unidos, é o mesmo preço da 1650 Super de 4 GB. Você tem duas placas com a performance parecida, com a memória igual e um preço parecido. Fica meio complicado escolher entre as duas. Agora, a 5500 XT 8 GB oferece mais memória, mas também cobra mais por isso. Ela foi lançada por $200. E sinceramente, aqui no mercado brasileiro, eu acredito que ela não vai chegar tanto. Não é nem que não vai vender, eu acredito que as lojas não vão trazer para vender. Porque essa placa, ela pode ser meio uma 570 de 8 GB. Vocês lembram da 570 de 8 GB? Ninguém comprava. Todo mundo comprava de 4 GB porque era mais barato. Então no nosso mercado funciona assim. O mais barato normalmente é o que mais vende, né? E a versão de 8 GB, o que acontece? Ela deve chegar aqui no mercado brasileiro próximo de uma 1660, que tem 6 GB, pô, tem menos memória, mas é uma placa mais rápida, né? Então fica complicado essa placa de 8 GB aqui no Brasil. Enfim, é a placa que eu tenho, não tenho a de 4 GB ainda para testar, espero trazer isso para vocês num futuro comparativo, ok? Bom, passado o resumo, vamos para o nosso comparativo. Hoje eu vou trazer apenas em gráficos. No próximo vídeo eu vou trazer os testes lado a lado para que vocês possam ver com calma ali, com as placas concorrentes, as placas abaixo, as placas acima. Eu quis separar para que o vídeo não ficasse muito longo e ninguém ia assistir, embora eu sei que muita gente fica comigo até o final, não é verdade? Bom, vamos então para o nosso comparativo. Assassin's Creed Odyssey, primeiro teste aqui no benchmark fixo. Nós vemos ali as médias em azul, a mínima em amarelo. Na parte de cima ali das barras nós temos a configuração que eu utilizei, ali o preset alto, sempre em Full HD, que é o objetivo dessas duas placas. Normalmente eu trago testes em duas resoluções, que é o Full HD e o 1440p.
Por que eu trouxe uma resolução só? Eu preferi trazer mais placas em uma resolução do que menos placas em duas resoluções, porque o trabalho basicamente é o mesmo. E eu refiz os testes. Tipo, 1050 Ti, a última vez que eu testei ela, acho que foi no começo de 2019. Eu testei de novo a placa com os novos drivers para ver como é que ficou. E sinceramente, não mudou nada. A performance foi evoluindo para as placas novas, não para as placas antigas. Testei a 570 de novo, testei a 580 de novo, tá? Para poder trazer um teste mais atualizado para vocês, mais realista, condizente com a realidade. Enfim, o que nós vemos aqui, pessoal, é uma coisa que vai se repetir ao longo dos testes. Nós vemos a 1050 Ti na parte de baixo, que é uma placa que lá atrás vendia bastante, ela foi lançada em 2016, porém ela já era uma placa meio fraca em 2016. Ela rodava os jogos no médio, no alto, mas ela não tinha força para empurrar por muito tempo. A gente vê que para você fazer Full HD 60, você tem que baixar no mínimo, às vezes nem o mínimo vai ser suficiente. De repente vai ter que baixar para 900p ao invés do 1080p, né? E na parte de cima nós temos a 2060 Super, que é uma placa bem rápida, que ora vai brigar com a 5700, ora vai perder, ora vai passar a 5700. As duas placas ficam brigando ali. Esse é um jogo que normalmente as placas da Nvidia se dão melhor, por isso que a gente vê aqui a 5700 está perdendo da 1660 Super. Pois é, mas tem jogos que a AMD se dá melhor e o jogo se inverte. Falando aqui das duas placas que eu tenho na mesa, nós vemos que houve ali um empate técnico nas mínimas e um empate técnico nas médias. O resultado foi muito parecido, com uma pequena vitória na 5500 XT. Aqui nós vemos aquilo que eu falei para vocês, né? O Battlefield 5 é um jogo que as placas da AMD se dão melhor. A gente vê que a 5500 XT ela tá brigando no cangote da 1660 Super, que é uma placa mais cara que ela. Quase a performance de uma placa mais cara. A 5700 disparou lá em cima, passou a 2060 Super. Né? E aqui no caso a própria 570, eu até coloquei errado os gráficos ali, ela está acima da 1060. Mesma média e uma mínima um pouquinho melhor. Olha só que interessante, cara. De forma com que a 570 está muito próxima de uma 1650 Super. Interessante, né? E na maior parte dos testes, a 1650 Super vai ficar levemente acima de uma 1060, que foi onde ela entrou. O que nós temos em performance hoje no mercado, das placas que ainda estão por aí, é 1060, 580, 590. No meio do caminho entrou 1650 Super. Ela entrou para substituir a 1060, e aí tem aquele porém. A 1060 tem 6 GB e a 1650 Super tem 4 GB. Performance de 1060 custando menos, em dólar pelo menos, mas com menos memória. Será que isso vai impactar em algum jogo? É isso que nós vamos ver nesse teste, e já adianto para vocês que sim, teve jogos que 4 GB foi pouco, tá? Se a gente considerar aquela 1060 de 3 GB, aí sim houve um upgrade, melhorou um pouquinho, agora tem 4 pelo menos, né, nessa placa. Enfim, e a 5500 tem a versão de 4 GB também, mais barata, que é no preço dessa placa de 4 GB da Nvidia, beleza? Passando então para o próximo teste, nós temos aqui CSGO, e desconsiderem as mínimas, esse aqui é um teste do FPS Benchmark do jogo, aonde a câmera passa por dentro de umas 10 smoke ao mesmo tempo, então a mínima vai lá para baixo, mas durante a partida dificilmente acontece de ter muita smoke, então vamos considerar apenas as médias. As médias é tipo, a partir do meio dos testes, tudo acima de 300, então não tem muito o que falar, é um jogo que roda bem em qualquer placa, até a 1050 Ti está fazendo 208 de média, e olha que está na configuração máxima do jogo, o jogo é muito leve. Se você coloca esse jogo no mínimo, vai fazer 400, 500 aqui nesse jogo. Então, decidi rodar no máximo porque é difícil uma placa passar dificuldade aqui, né? O Dota é a mesma coisa, eu rodei no Ultra e é limitado pela engine, então você vê que as placas ficam todas empatadas tecnicamente. Não muda muita coisa entre as placas, só a 1050 Ti, que realmente é bem mais fraca que uma 570, aí sim ela faz ali, mas ainda fazendo tipo 133 de média, então é irrelevante. Estou apenas mostrando para que vocês saibam que todas as placas rodam perfeitamente bem esses dois jogos, ok?
Indo agora para um jogo mais pesado, que é o Far Cry New Dawn, um benchmark fixo, rodando no Ultra com TAA, nós vemos que a 1050 Ti está enfrentando dificuldades, a 570 está entregando uma média bem melhor, acima dos 60, uma jogabilidade mais fluida para esse jogo. Acima dela, 1060, 580, 1650 Super está entregando uma mínima melhor que 590, uma média melhor que a 580. E na parte de cima ali, a RX 5500 XT vencendo essas placas. Ela superou até mesmo a 590 e encostou na 1660. Olha que interessante, cara. Tem jogos que isso acaba acontecendo. As placas da AMD vão dando uma subida ali. Embora a gente veja, por exemplo, que a 5700 não foi bem assim, porque ela acabou perdendo da 2060 e ficou bem encostada da 1660 Ti. Tá? E o teste dela é recente também. Eu testei essa placa, se eu não me engano, entre no finalzinho de novembro e começo de dezembro. Então são testes atualizados ainda, né? Nós temos aqui o GTA V, o benchmark fixo, aonde nós vemos um jogo que é otimizado mais para as placas da NVIDIA. Então normalmente a gente vai ver coisas, por exemplo, como uma 1650 Super sendo superior a uma 590, né? Ou, por exemplo, uma 2060 sendo superior a uma 5700, certo? Mas nós vemos também a 1050 Ti, que apesar de ser uma NVIDIA, como ela é bem mais fraca que uma 570, nem nos jogos que a NVIDIA roda melhor, a 1050 Ti conseguiu ficar à frente da 570, cara. Então é uma situação complicada, cara. A 570, dependendo do teste, entrega tipo 50% mais que uma 1050 Ti. Por isso que em 2019 eu bati tanto nessa tecla da 570. E lá atrás as pessoas falaram assim, não, Lucas, mas a 1050 Ti valia a pena. Realmente valia a pena, cara. Eu recomendava a 1050 Ti. Por quê? Porque a 570 ou a 470 normalmente era mais cara. Essas placas vieram acima dos R$1.000. Então a 1050 Ti você achava por 700. Pô, pro brasileiro, cara, que ganha salário mínimo, tem coisas que não tem nem o que questionar. Não adianta eu chegar para um cara que quer pagar até R$700 e falar para ele, olha, é melhor você comprar uma 1060. Não, o cara não consegue comprar 1060. O cara vai e compra o que ele consegue comprar o mais barato. Agora, chegou um momento do mercado que a 570 começou a baratear muito, porque teve a alta da mineração de criptomoedas, os fabricantes começaram a fabricar muita 570 e 580 e sobrou. Quando sobra, o que acontece? O preço cai. Então a gente vê a 570 custando 499. Não tinha nem o que questionar, cara. Por mais que a 570 consome mais que uma 1050 Ti, ela entrega 50% mais, cara. Então, a gente passou a recomendar 570 e 580. Até hoje estão no mercado, e talvez seja esse o motivo pelo qual a AMD lançou a 5500 meio cara, para terminar de vender as placas que estão aí, 570, 580 e 590. Porque se ela lançasse a 5500 muito barata, tipo 6 GB ou 8 GB de memória no mesmo preço de uma 1650 Super de 4 GB, sabe o que ia acontecer? Ninguém ia comprar mais 580, 590, 570, simples, ninguém. Ia causar um problema no mercado. Talvez por isso a AMD falou, não, lança um pouquinho acima, espera vender, depois nós abaixa, né? Vai aparecer até uma promoção ali, ó, a AMD tá baixando, tal, tá ajudando o consumidor, né? São dois pontos de vista diferentes de ver a mesma situação. E a AMD não é santa e a NVIDIA não é santa, pessoal. Esqueçam isso. As duas só querem o seu dinheiro. Não tem essa, não. Os caras estão competindo porque querem o seu dinheiro. Querem trazer a melhor opção porque querem que você compre, beleza? Enfim, então nós temos o teste do GTA aqui. Não vou enrolar muito para que o vídeo não fique muito longo, né? Mass Effect Andromeda é um jogo GPU bound, foca em GPU, aonde nós vemos a 1050 Ti enfrentando as mesmas dificuldades, a 570 fazendo quase 60, se você baixa a configuração ela faz 60 na média. Nós temos a 1650 Super fazendo ali na média dos 65, mínimo dos 54, entre a 1060 e a 580, basicamente é isso que acontece mesmo com ela. E cadê a 5500 XT? Nesse caso ficou um pouquinho abaixo da 1650 Super, mas ainda com a média muito parecida, com a mínima também muito parecida, então acaba ficando meio que no empate técnico nesse caso, tá? Metro Exodus,
Aí é um jogo que, surpreendentemente, a 5500 XT acaba ficando não apenas acima da 1650 Super, mas acima da 1660, cara. Caramba, né? E não foi só com ela, porque as placas da AMD se deram melhor. A gente vê que a 580 ficou também acima, a 590 ficou encostada na 1660 Super, que é uma placa mais rápida e mais cara que ela. E a 5700 liderou lá em cima, passando a 2060 Super. É um jogo que nessa configuração gráfica, no Ultra, as placas da AMD gostaram e foram para cima, né? Eu desliguei o Hairworks, as tecnologias NVIDIA desse jogo. Project Cars 2, jogo de corrida aí para vocês, rodando na chuva, no Ultra. Ultra para 1050 Ti fica difícil. Ultra para 570 fica difícil, tem que baixar os gráficos para rodar em 60. A partir de uma 5500 XT a gente consegue fazer 60 na média, né? Ou a partir de uma 590 faz 59, quase a mesma coisa. E a 50 Super enfrentou algumas dificuldades, fez 54, fez menos novamente que a 5500 XT. E as placas lá, a partir da 60 Super fica muito bem ali, roda sempre acima de 60 sem problema nenhum. Inclusive 5700 e 2060 Super são placas boas para você colocar aí no 1440p, porque elas têm folga para rodar acima de 60 no Full HD. Beleza? Rainbow Six Siege é um jogo leve, muito popular. Então até mesmo a 1050 Ti faz 93 de média, então tipo, todas as placas rodaram bem, né? Mas para a gente ver a diferença entre as placas, a 5500 XT ficou ali um frame a mais na média, um frame a menos na mínima, empataram tecnicamente com a 1650 Super. Tá? Então você vê que tem situações que os 8 GB de memória não fazem diferença nenhuma. E o consumidor também percebe isso. Tem jogos que faz diferença, mas nos jogos que passa dos 4 GB dá para você reduzir um pouquinho. Às vezes é uma configuração, é uma textura que você baixa, é uma sombra que você baixa que já resolve o problema. É uma configuração a menos que às vezes dá para você economizar, né? E aí que é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. O brasileiro nem sempre vai necessariamente pelo que é melhor, às vezes ele vai pelo que é mais barato, né? E por isso que eu acredito que a 5500 XT de 8 GB não deve vender muito no Brasil. Mas a de 4 sim, porque a de 4 é o mesmo preço da 1650 Super. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, vamos continuar nosso vídeo. Red Dead Redemption 2, benchmark fixo, um jogo bem relevante aí que foi lançado no final do ano passado para PC, rodando na configuração do Hard Unboxed, né? Em Full HD, onde nós vemos que a 1050 Ti abaixo de 30, tem que baixar para rodar bem nela, bem, entre aspas, porque as placas da série 10 passam sufoco. A gente vê que tipo uma 570 tá a mesma média de uma 1060 de 6 GB, cara. A 5500 XT tá ganhando com folga da 1060. Olha a diferença, 58 quase no 60 de média versus 47 da 1060, né? Então, a 5500 XT seguiu esse caminho. Ela ficou ali acima da 1650 Super. É curioso ver isso, né? Porque é um jogo que veio dos consoles e nos consoles é usado o hardware da AMD. Então, normalmente a gente esperava que o hardware da AMD iria ganhar e aconteceu, né? Mas as novas placas da NVIDIA, série 16 e 20, conseguem rodar melhor o jogo. As placas da série 10 que passaram mal. Tipo, uma 1080 Ti, cara, você esperava que ele ia rodar com muita folga? Não. Tem placas, às vezes, tipo uma RTX 2060, que chega a rodar melhor que uma 1080 Ti, dependendo da configuração. Acredite se quiser, cara, isso acontecendo nesse jogo. Passando aqui, então, para Resident Evil 2 Remake, que é um jogão, diga-se de passagem, vai sair o 3 agora, tô ansiosíssimo para jogar, cara. E é um jogo que, se você configurar as texturas muito pesadas, ele vai usando VRAM, cara. Nem aquela Radeon 7 de 16 GB de VRAM é suficiente, porque o jogo tem muita possibilidade de aumentar a textura. Eu coloquei uma configuração padrão que eu sempre uso, que é a textura alta 2 GB. E essa configuração usa mais ou menos 6 GB de memória. E as placas de 4 GB, o que aconteceu? Exatamente, olha a 570. Olha a diferença da média para mínima. Média 84, mínima 39, tipo, travou, deu um stutter no jogo para causar uma mínima tão baixa. E curiosamente, a 1650 Super, que também é de 4 GB, teve uma mínima bem melhor, uma mínima de 64. Tipo, peraí, as duas placas são de 4 GB, mas
de alguma forma a placa da NVIDIA conseguiu gerenciar melhor essa questão. Porque quando falta o VRAM, o jogo, a engine, o driver passa a alocar na memória RAM da máquina. De alguma forma, essa transição na NVIDIA foi melhor. Os mesmos 4 GB mínima, ok. Interessante, né? Assim, 500 XT de 8 GB, rodou com uma mínima e média melhor. É um jogo que as placas da AMD rodam melhor, normalmente. Tem mais memória, foi tranquilo, 580 e 590 também com mais memória. E que eu já falo pra vocês, pessoal, acho que ficou claro que o cara que comprou uma 580, ele tá tranquilo. Tipo, não tem sentido você trocar a sua placa por essas placas aqui. Ah, de repente, eu quero rodar em 1050p, beleza, vou pegar uma 2060, vou pegar uma 5700, aí sim você está fazendo um upgrade considerável para trocar de resolução. Mas trocar por placas dessas assim, só pelo consumo a menos de energia, não vejo tanta necessidade assim. Mas aí cada um, né? Tô aqui dando apenas a minha opinião. Enfim. Outro jogo que usa bastante VRAM, dependendo da configuração, é o Shadow of the Tomb Raider. Eu rodei aqui no Ultra do jogo, que é o muito alto, mas é tipo um preset Ultra deles, aonde nós vemos que, apesar de usar cerca de 5.700 de VRAM, as placas de 4 GB não rodaram mal. Então você vê que de jogo para jogo varia um pouco a performance. Então a mínima da 250 Super ficou ali 49, que é basicamente 1 FPS a menos de mínima da 580, que tem mais memória. Então você vê que ela conseguiu se adaptar à situação. E para você ficar com mais folga, é só baixar do Ultra para o alto. O alto usa bem menos VRAM, que é adequado para a realidade dessas placas de 4 GB, né? De qualquer forma, a 500 XT ganhou, tanto na mínima quanto na média, né? Apesar de ser uma diferença pequena. Nós temos aqui o The Division 2, benchmark fixo, onde é um jogo que as placas da AMD também rodam, se dão bem, mas as placas da NVIDIA também são bem equilibradas ali. E nós vemos que a 500 XT novamente ganhou, na média e na mínima, e a 50 Super ficou acima da 590 por 1 FPS, empataram tecnicamente com ela. A diferença é que ela consome bem menos energia que uma 590. Esse é o diferencial, né? E novamente, o cara tem uma 590, meu, você está bem de placa. O cara que tem uma 580, até mesmo o cara que tem uma 570. O cara que tem uma 570 e não se importa muito, não, eu quero rodar no Ultra. Se ele não se importa em baixar às vezes para o médio, continua por muito tempo usando a mesma placa, né? Aí depende do nível de exigência de cada um. Vamos acelerar que eu estou demorando demais aqui. Watch Dogs 2. Nós temos aqui um jogo que foi um pouco estranho, eu já tinha mostrado isso para vocês em outras oportunidades. A 5700 teve uma mínima 32, cara, olha a média dela, 85. A 1060 também, tipo 34 de mínima. Tem alguma coisa errada nesse teste, né? E nos outros foi mais ou menos aquilo dentro do esperado, embora a 250 Super passou mal por conta da VRAM também. Ela apresentou uma mínima média bem abaixo do que eu esperava, e a própria 570 ficou acima dela, cara. Então, talvez seja uma falta de amadurecimento aqui, uma placa recém-lançada e tal, mas tá aqui um ponto fora da curva, porque até a 5500 XT ficou lá em cima, ficou melhor que uma 1660 Ti. Tipo, caramba, sério? Curioso, né? Um teste curioso. Passando aqui para o último jogo, que é o Witcher 3 e Novigrad, nós vemos basicamente a mesma coisa. Houve empate técnico entre 5 placas de vídeo ali no meio, né? Da 1060 a 590, todas empatadas tecnicamente, mas sim, a 5500 XT ficou um frame a mais que a 250 Super. Tipo, memória também não fez diferença nesse ponto, os 4 GB já foram suficientes. Beleza, pessoal, chegando então ao final do nosso vídeo, eu vou tentar não demorar muito, porque já tá ficando super, ultra, mega longo, né? Quem tá comigo até o final? Comenta aqui embaixo, quero ver quem ficou, hein? Performance relativa, eu pego os 16 jogos, as médias deles, obtenho uma porcentagem de diferença, aonde o meio do teste é o 100%, 590, e para cima nós temos outras placas mais rápidas e as placas mais lentas para baixo. 1050 Ti, cara, tipo 50% de diferença de uma 570. 50%, uma diferença muito grande. A 1060 ficou ali uma
certa porcentagem, ficou, deixa eu ver, 8, 80, cerca de 15% em relação a uma 570, uma 1060 ficou, né? E aí a gente teve um empate técnico aqui, a 1060, 1650, 580 muito parecidas, performance muito similar. E acima delas a 5500 XT 8GB, que em alguns jogos ganhou por conta de ter mais memória. A placa de 4GB deve ficar nesse bolo aqui empatado tecnicamente. Então, Lucas, espera aí, cara, quer dizer que a AMD lançou outra 580 e quer dizer que, aí no caso com 4 e 8GB, quer dizer que a NVIDIA lançou tipo uma outra 1060 com menos memória? Em relação a de 6GB lançou com menos, mas em relação a de 3GB lançou com mais. Qual que é a diferença dessas placas? É a performance por watt. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Nós vemos ali na parte de cima que a diferença de uma 1660 Super para uma 1660 Ti é tipo, nula, 3, 4% de diferença. E muitas pessoas perguntam para mim, Lucas, eu devo comprar a placa TI ou a Super? Se o preço da 60 Ti for mais que 4% em relação à 60 Super, compra a versão Super, é simples assim. Tipo, a 1660 Ti custa 1.400 e a 1660 Super custa 1.200. Não tem o que pensar, pega a Super. É quase o mesmo desempenho, custando menos, cara, isso é óbvio, né? Aí para cima nós temos a 2060, 5700 e 2060 Super brigando ali lado a lado com a 5700 da AMD. Eu tô olhando para baixo aqui porque a minha câmera tá quase acabando a bateria, então eu tenho que ficar de olho aqui. E agora o gráfico de performance por watt é interessante porque esse gráfico não é a placa mais rápida que ganha, é a placa que mais rende consumindo o mínimo possível. E sabe quem foi que ganhou? 1660 Ti. TDP dela 120 watts. Ela rendeu o máximo possível com o TDP dela. Olha lá, ela lá em cima. Seguida de perto pela 1650 Super. Eu acredito que se eu tivesse aqui colocado a 1650 normal, que eu não tenho ainda essa placa, embora eu já comprei, ela teria ficado no topo da tabela, porque o TDP dela é de apenas 75 watts. Pelo que ela consome, ela entrega muito mais do que as outras. Isso é muito interessante. Na parte de baixo, o pior teste foi da 580, porque ela consome bem mais energia para entregar o que ela entrega. Isso é um fato. As placas da AMD consumiam mais energia, mas olha uma 5500. A 5500 melhorou muito em relação a uma 580, cara. Ela melhorou aí 33%, ou 30% basicamente em relação a uma 580. Entregando quase o mesmo desempenho, aliás, até mais desempenho que a 580, consumindo bem menos. E quando a gente tem uma placa energeticamente mais eficiente, a gente tem uma placa que esquenta menos também. O cooler pode ser mais barato, o VRM pode ser mais simples. Então a tendência é que as placas fiquem mais baratas, né? Enfim, 1050 tem inclusive tendo ali um teste até ok, porque ela consome bem pouco pelo que ela entrega, né? Embora a performance da placa nos dias atuais seja ruim. Por isso que nós temos que usar esse gráfico como sim uma base, mas não que é o mais relevante. Porque o que importa para a maioria das pessoas é a performance bruta, e não a performance por watt, o quanto ela consome, a eficiência energética da placa, ok? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, trocar a bateria, e daqui a pouco eu volto. Ok, pessoal, então voltando aqui, vocês viram aí os testes. Num próximo vídeo eu trago para vocês os testes lado a lado, para que vocês possam conferir com calma a temperatura, a estabilidade, frequência e tudo. Lucas, o que você acha das duas placas? Conforme eu falei para vocês, pessoal, a versão de 8 GB, apesar de ter o diferencial de ter mais memória, ela meio que, como ela cobra mais por isso, acredito que não vai vender tanto, porque acima dela você tem duas placas que são mais rápidas, que é 1660 Super e 5600 XT da própria AMD, as duas com 6 GB de memória. Você tem duas placas mais rápidas com menos memória. Então a tendência natural é que as pessoas ou peguem a 5500 XT de 4 GB para economizar, ou quando quiserem investir mais, ao invés de pegar a mesma GPU, só que com mais memória, vão pegar a 5600, a 1660 Super, que custa muito próximo. Eu vi esses dias a 1660 Super custando R$ 1.184. Tipo, como que uma placa dessa vai conseguir competir?
A memória não vai justificar, tem 2 GB de memória a mais, beleza, mas é mais lenta, e aí? É difícil justificar. Então, versão de 8 GB, no preço que tá, para mim não faz muito sentido. Talvez a AMD lançou essa placa para terminar de vender as Polaris. Tipo, lança por $200 mais caro para as pessoas, tipo, meio stonks mesmo, sabe? Para as pessoas pensarem assim, não, mas a 580 vale mais a pena. Aí eu vou lá e compro a 580, você faz exatamente o plano que eles queriam que você fizesse, terminar de vender o que tem, para aí sim ela pegar e falar assim, ó, vamos baixar o preço. Então no preço atual, $200, aqui no Brasil deve chegar por R$1.000, R$1.100, ela fica numa situação complicada, porque ela vai competir com placas mais rápidas que ela ali, né? Agora, na faixa de preço da 1650 Super, comparando as duas placas diretamente, eu ficaria com a 1650 Super. Porque ela é uma placa que a economia de energia ficou muito parecida, não entra aqui em questão, mas é uma placa mais barata. Entrega uma performance parecida, cerca de 5% abaixo de uma 5500 XT custando menos. É um diferencial dela, né? Agora, comparando as duas placas de 4 GB, tipo, lá fora, mesmo preço, 159, né? Mesma memória, 4 GB, não tem um diferencial assim, tipo, eu vou na NVIDIA por isso, eu vou na AMD por isso. O meu conselho para vocês é pega mais barato. O dia que tiver 5500 XT de 4 GB, pega mais barato, porque a performance vai ser muito parecida. Simples assim, cara. Aí você vai pelo seu gosto. Ah, não, eu gosto de NVIDIA por causa dos drivers, que eu acho mais estável. Ah, eu gosto de AMD porque a NVIDIA é capa driver, porque a AMD tem uns... Aí é com você, entendeu? Meu papel aqui é mostrar os dados e, como adicional, a minha opinião. Tá? Entre as duas placas, 4 GB de 650 Super, por ser mais barata, me chama mais atenção. Com a 5500 XT de 4 GB chegando no Brasil, a mais barata. A performance vai ser muito parecida. A de 8 GB ficou meio deslocada, mas rodou bem, rendeu bem, ok? Bom, trago para vocês mais testes em breve. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Antes de terminar, quero fazer um agradecimento aqui. Quero ver quem ficou até o final, hein? Só quem ficou até o final vai saber disso. Eu quero agradecer uns presentes que eu recebi aqui, ó. Isso aqui, cara, não foi enviado pela Ubisoft, mas é um incrível livro de capa dura, sei lá, umas 200 páginas do Assassin's Creed Odyssey, um dos jogos que eu mais gostei de jogar. Tô jogando até agora, né? E conta tudo do jogo, basicamente. Inclusive, vou até praticar o meu inglês, que ele tá todo em inglês aqui. Obrigado, Marcão, do canal Gamer PC Lab, por esse presentão de Natal que você comprou pra mim aqui, cara. Achei muito sensacional esse livro, cara. E eu tenho aqui também umas plaquinhas decorativas que a página PC Meme Race lá do Facebook, do Instagram, mandou pra mim aqui. Muito obrigado, cara. Eu tenho contato aí com o dono da página. Ele mandou aqui as plaquinhas PC sem 4K injogável. Ele mandou aqui, ó, Ultra Wide 21:9, é outro nível, super concordo com isso porque eu tenho Ultra Wide. Mandou aqui, ó, PC baratinho, PC da crise. Infelizmente, ele não mandou a placa a placa que é tipo, sei lá, um fato histórico do hard brasileiro, que é o nosso amigo Diego Kerber, inclusive um abraço pra você, falando assim, tá quase jogável, rodando a 15, 13 FPS, cara. Ele tem a plaquinha do cara muito, muito legal, cara. Então obrigado aí pela plaquinha também. Vou procurar um lugar pra colar ela por aqui. E o livro eu vou, cara, vou ler primeiro, depois eu vou achar um lugar pra deixar ele por aqui, porque isso aqui é uma relíquia. Muito obrigado pelos presentes. E para você inscrito, muito obrigado pelo seu like. Espero que você tenha dado seu like no vídeo. Seu comentário também é muito importante. E agora sim, um grande abraço e eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau.